Sociais de gênero e feminismo. Eu acho que era bom a gente... gente, bom dia para quem eu ainda não conversei, não abracei. Me emociona. A Reni falou para mim hoje. Você estava muito emocionada ontem à noite. Não tem como, né? Secretária de Política para as Mulheres, qual é a sua ocupação? Feminista. A gente respira essa discussão desde a hora que põe o pé para fora da cama até a hora que a gente deita. E tem essas experiências que nos emocionam e também temos difíceis experiências também nessa desafiante missão. Eu acho que assim, vocês sugeriram que eu falasse de gênero e eu agradeço, né, a indicação quando vocês estavam montando aquela foto que a Vera mostra, quando vocês estavam montando a ideia do discurso. Eu agradeço a indicação e digo também que compreender esse conceito de gênero é como se fosse, eu costumo dizer em alguns cursos que eu faço, é como se fosse o chantilly do bolo. Se a gente não entender o conceito de gênero, nós não vamos entender o resto da nossa discussão aqui. Então, é uma complexidade que a gente faz, as pessoas não entendem por que política para as mulheres, as pessoas não entendem, né, essa nossa luta, ou não entendem, ou é interessante não entender, ou tem interesses em deturpar o conceito. Hoje eu sinto isso muito forte, que estão deturpando o conceito de gênero. Inclusive saiu até Salve a Marcha das Mulheres Negras, salve. Nesse ano nós teremos a Marcha das Mulheres Negras em novembro. E eu até levei na discussão de reunião que nós tivemos no consórcio, eu levei o material de um vereador de São Bernardo do Campo, esqueci o Demarque, o sobrenome dele é Demarque. Rafael Demarque. Ele falando que começou a falar de plano municipal de educação, a ideologia de gênero, e que ele, muito interessado, muito preocupado com a situação, ele foi estudar gênero para ver o que estava. Aí você começa a dizer assim, nossa, que bom que ele foi estudar gênero, ele vai entender, né? E vai somar com a gente. E aí o resto do texto, assim, você termina o texto assim, ele não entendeu nada, ele tem interesses fortemente em manter esse não entendimento para manter a sociedade na forma que ela está. Né? Então, assim, é um desafio muito grande para a sociedade aceitar que a sexualidade humana é uma construção humana e ela tem 3 dimensões. E uma não tem nada a ver com a outra. Né? A gente aprende a heteronormatividade, a gente aprende que isso é correto, e saindo disso é doença, é comportamento desviante, é coisa do demônio. Né? Então é isso que eles continuam a defender. E as 3 dimensões da sexualidade diz respeito a como nós nascemos, naturalmente falando, que é o nosso sexo biológico. Essa é a primeira, nossa identidade biológica, sexual e biológica. A segunda, nossa identidade de gênero, como nós nos vemos e nos colocamos socialmente, nas formas dos padrões que a gente tem aí, fortemente estabelecidos na nossa sociedade. Homem e mulher, masculino e feminino. A terceira é a nossa orientação sexual, diz respeito com o nosso desejo, nosso prazer, nossos afetos, nosso tesão. Aquilo que nos faz bem, nas atividades afetivas, sexuais. Não. E essas 3 dimensões são distintas, nunca dá. Se nós nascemos de sexo biológico feminino, nós vamos crescer, se comportar como uma mulherzinha, né? Casar, desejar o sexo oposto, casar e ter filhos. Mas nós aprendemos essa lição. E aí, por que gênero? Por que gênero? Por que gênero? Porque isso é determinante quando a gente vai discutir discriminação racial. Isso é determinante quando a gente vai discutir desigualdades de classe. Isso é determinante quando a gente vai discutir violência doméstica, sexual, tráfico, exploração. A dimensão do gênero, isso é determinante quando a gente vai discutir as condições das pessoas com deficiência. Então, a dimensão do gênero, eu lembro do Celso Daniel, aprendi o conceito de gênero, né, no movimento de mulheres ou feminina, né, década de 90, início da década de 90, final da década de 80, aprendi ali, movimento de mulheres,
Aprendi essa intersecção gênero e políticas públicas, essa dimensão, logo depois, sempre com Matilde Ribeiro, Ivete Garcia, Celso Daniel. Eu lembro que quando eu assumi a assessoria dos direitos da mulher, em 2001, Celso Daniel disse assim: gênero é o carro-chefe das políticas. Então eu digo aqui, gênero é o carro-chefe das nossas discussões de hoje e amanhã. Quando eu vou no curso de promotora legal popular, eu digo, gênero é o carro-chefe da discussão quando a gente faz relacionado ao ECA, relacionado à nossa Constituição 1988, relacionado à história do Brasil, relacionado a tudo que a gente precisa falar mais, porque lá em casa não fala, a mídia não fala, a escola não fala, né? E quando fala, reforça estereótipos. E é aí que a gente tem que atacar. Senão a gente não avança, como eu disse ontem, nós continuaremos a enxugar gelo. Eu trouxe aqui, desculpe, muita gente já viu esta aula, mas eu quero dizer, está desligado ali, né? Você liga pra gente? Eu quero dizer que essa aula eu ainda não a reformulei, porque ela a gente tem tido bons efeitos com ela. Bons efeitos que eu digo é quando acaba a discussão, seja grupos de homens, de mulheres, seja nível econômico mais elevado ou menos elevado, mas quando acaba a discussão, as pessoas falam assim pra mim: você é uma mulher perigosa. Aí você se assusta no primeiro momento, você fala que a pessoa não gostou, né? Você faz a gente pensar nesse aspecto. Ou ontem, a gente tinha um público de 600 pessoas, nós falamos sobre isso. Homens e mulheres da CRAISA, merendeiras, merendeiros e pessoas que trabalham na cozinha, nosso serviço central de abastecimento. Falamos de relações de gênero. Se esses evangélicos conservadores, a Cláudia disse bem, são alguns setores dentro de algumas religiões, né? Não são as religiões, não é evangélico, católico, são setores dentro da católica, setores dentro da evangélico, que está lutando para manter essa prática patriarcal, essa sociedade conservadora que a gente está tentando desconstruir e desorganizar. Então, porque eu falei, quando terminou, uma mulher pegou o microfone num salão, né, num auditório enorme, lá no Centro de Formação dos Professores, lotado, eu nunca vi aquilo tão lotado. Ela disse: você me fez pensar em algo que eu não tinha pensado antes, que é no trato, na educação dos filhos, na reação de todo aquele jogo, porque gênero, depois fala assim, olha, depois que você coloca a lente de gênero, você compreende, você passa a ver machismo em tudo, em todas as situações. Fala assim, você vê machismo em tudo? Mas é porque ele existe, infelizmente, em tudo. E o nosso desafio é desnaturalizar essa questão. Desnaturalizar significa a gente perceber o outdoor, por exemplo, quando a gente está passando na Avenida do Estado, e lá, né? Eu já disse isso em oficina, Sam's Club, né? O atacadão do comerciante e da dona de casa. Se a gente não tem a dimensão de gênero, você passa e acha que é aquilo natural. Da dona de casa, do comerciante. Como a gente desconstrói isso para não reforçar estereótipos? O atacadão do seu comércio e da sua casa. Certo? A Enem deu um exemplo da festa junina. Nós estamos fazendo discussões de gênero com toda a rede municipal de ensino. Eles atacaram a gente no plano municipal de educação, mas a gente já entrou na educação, na rede municipal de educação, com uma estratégia de guerra para a paz. Que interessante. E nós estamos entrando desde a creche até a EJA. Eles acham que é pecado, mistura pecado, religião, não. E aí, desconstruir o gênero na educação é a gente assistir um filme, por exemplo, Valente. Vocês já viram aquele filme Valente? É uma produção norte-americana, que é uma princesa que ela não quer se comportar como uma princesa, né? Ela quer transgredir a figura feminina da princesinha, mulherzinha bem comportada.
não quer usar, ela não quer alisar o cabelo, ela tem o cabelo todo encaracolado, ela quer andar a cavalo, ela quer correr, ela quer desconstruir aquele padrão construído idealmente para uma princesa. E ela vai causando na história. Outro, desconstrução de gênero. Trabalhar na escola, Shurek. Ele detona com os contos de fadas. E vamos trazer mais para cá, vamos trazer produções mais próximas também. E isso é trabalhar a desconstrução de gênero. O exemplo que a Anne deu, festa junina. As meninas iam dançar com a vassourinha na mão, os meninos com a enxadinha. Festa junina. Como que a gente constrói esses estereótipos? Tudo bem, vamos fazer uma encenação, expressão corporal, dança, lúdico, música, arte, cultura. Ou todo mundo vai de enxadinha, ou todo mundo vai de vassourinha, né? Isso é desconstruir os melhor de vassourinha. Isso é desconstruir o gênero, porque a mulher não pega na enxada. Um homem que não pega na vassoura, ele vai depender sempre de alguém, né? Para manter o seu ambiente em ordem. É uma pessoa dependente. O machismo não faz bem para ninguém, né? Maltrata as mulheres e também aprisiona os homens. E aí, foi com essa aula aqui que eu passei no concurso da Faculdade de Medicina do ABC, uma escola hiper tradicional de 47 anos, e que há 7 anos atrás nunca se trabalhou a dimensão de gênero, ou pouco se trabalhou lá dentro, de uma forma institucionalizada mesmo. E eu levei, através dessa oportunidade que eu tive, apresentei para uma banca essa aula aqui, para trabalhar essa intersecção de gênero e saúde. Hoje a gente está falando de paz, né? E aí é interessante que eu tenho feito essa discussão em todas as turmas da medicina, em todas as turmas da enfermagem, em todas as turmas da fisioterapia. Estou reduzindo minha carga horária lá, por fato de eu estar na secretaria. A gente tem no Ministério da Saúde uma comissão de determinantes sociais que traz a importância de discutir relações de gênero, e a Organização Mundial da Saúde também reafirma essa importância. É uma das recomendações principais, se a gente parar para pensar saúde, um conceito de saúde mais amplo, né? Na saúde coletiva a gente trabalha a saúde como produto das relações, como produto da fé das pessoas, das crenças, dos valores. Então, saúde não é simplesmente a ausência da doença. Então, o componente de gênero que as feministas lá na década de 70 jogam à luz, traz o conceito para que toda a sociedade perceba essa dinâmica social e muito bem organizada e estruturante na nossa sociedade. Elas jogam luz para algo que nos chama a atenção de que as desigualdades sociais entre homens e mulheres não é algo natural. Não é natural, é construção social. Então, dizer isso para esse grupo, eu sei que muita gente aqui já sabe, muita gente aqui já fez vários cursos, já ministra oficinas também sobre a temática, mas é sempre bom a gente relembrar, porque a amiga, como você chama? Daniele. A Daniele falou, temos que estudar muito, sim, às vezes temos que repetir, voltar os conceitos, porque existe uma dinâmica fortemente que nos coloca em armadilhas, onde a gente passa despercebido a essas situações. E às vezes, muitas vezes, sem consciência, a gente reproduz a organização social assimétrica do gênero. Demorei para compreender. Muitas companheiras do movimento de mulheres ainda não entenderam o conceito de gênero. Eu tenho dificuldade porque eu sou uma transfeminista. No movimento feminista, eu também, às vezes, me sinto a gemir, me tacam pedra, pelo fato de eu defender a identidade de gênero feminina. Para mim, o sexo biológico tem pouca importância nessa discussão. Sim. Todo sexo é biológico. Sim. Então, não. Eu não faço essa relação. Não. Quando a pessoa fala para mim assim, qual é o seu sexo biológico? Eu digo, mulher. Sim. Pessoal, Não. mas quando você fala é sério, porque eu vou pedir encarecidamente para você que me incomoda, vou me remoendo aqui dentro, gente, que todo mundo é biológico, eu não sou.
Mas isso está na ciência, calma. A gente Mas eu não falei isso. Não, não. Você Você não terminou. Existem duas palavras que eu quero que as pessoas se apropriem, que é transgeneridade e cisgeneridade. Isso entra no conceito de gênero na base, porque a coisa é compulsória. Quando a gente fala, eu estou falando isso porque quando eu vou no médico, um doutor classificado, quer dizer que ele é melhor do que eu, ou psiquiatra, ou psicólogo, ele fala para você, qual é a sua identidade biológica? Como se ele questionasse essa construção biológica e como eu não tenho nenhuma criança, eu não quero ofender ninguém. Sim, gente, vocês vão ter que aprender a conviver com a mulher de pinto, com a mulher de vagina, com o homem de vagina e com o homem de pênis. Sim, sim. Porque aonde estou desqualificado? Por exemplo, assim, eu não quero ser concordo, se é muito bem, assim. Quando estou desqualificado, é quando a pessoa pede que eu reconheça o sexo biológico como masculino, que bate no gênero. Então, esse é o grande conflito. Que aí você fala de feminismo, que não me reconhece. Porque é o feminismo que reconhece a mulher. Tristemente, que deveria avançar, que é o feminismo que diz, olha, a mulher tem que ter útero, vagina, todo esse complemento. E eu sempre bato de frente com essa gente, se só estudar essa única possibilidade de mulher, a mulher que reproduz, e aí muitas das feministas radicais, principalmente, esquecem ela fazendo o papel do machismo, de dizer novamente para a mulher, se ela não reproduzir, ela não vai ser uma mulher na sua totalidade. Por isso que eu discuto a questão do biológico, porque é onde todas as vezes as pessoas acabam batendo na gente, falando assim, olha, não é sexo biológico, por exemplo, então. O sexo é biológico, ele vai continuar sendo aqui, porque não é assim coisa. É o contrário, foi a sociedade que me impôs compulsivamente. Então, se a gente não está usando essa fala, ela acaba revertendo para a gente. Então, eu desculpa antecipadamente, mas pedi, por causa da gravação, quando fosse falar, falasse no microfone, por favor, e também eu pedi, eu sei que às vezes a gente não aguenta, tem que falar na hora, mas se possível, a gente ouvir primeiro a palestrante, né, anotar, que concorda, que não concorda, que gostaria de falar, e no final, então, as pessoas se colocam. Se você, inclusive, pudesse colocar novamente no final com o microfone, eu agradeço, tá bom? Obrigada. Você, Godê. Só para eu me organizar. Não, o que eu estava dizendo naquele momento, no mês da mulher, nós fizemos um banner, tivemos foto da Letícia, da Dani e da Samara. Colocamos junto na exposição mulheres de todas as camadas sociais, de todas as ocupações, mulheres. Nós colocamos um banner da Letícia junto, da Daniela e da Samara. É isso que eu quero dizer. Ótimo, ótimo. Então, a gente vem trabalhando, inclusive a política LGBT hoje não está oficialmente, mas está conosco. Está junto com a gente, a Eliade está junto com a gente, a Márcia, e vem trabalhando junto com o Léo, com os movimentos sociais aí, para que a gente consiga avançar, porque é um grande desafio, tudo isso que você está falando, e a gente precisa aprender muito ainda, você tem toda a razão. E é muito bom ouvir de uma pessoa, né, com a experiência, né, na alma, no corpo e no coração, né? E aí, traz essa questão da dimensão do gênero, mas a gente precisa tomar cuidado com as questões das armadilhas. Outro dia eu estava saindo para ir para a faculdade, aí tem uma escola estadual assim na frente da minha casa, que tem uma quadra. Metade da quadra brincava os meninos de ensino médio, metade da quadra brincavam as meninas de ensino médio. Eu observei que era a mesma brincadeira, só que ali eles estavam divididos, né? No mesmo espaço, mesma brincadeira. Aí eu fui para a faculdade e estava falando de gênero com os alunos da medicina e dei esse exemplo. Eu falei, por que, né, ainda essa divisão tão demarcada do masculino e do feminino, né, na nossa sociedade? Aí minha aluna levantou a mão e falou assim, professor, também, né, se ele me der uma entrada no meio do jogo, ele me quebra. Aí o outro garoto, menorzinho, da medicina, aluno da medicina, levantou a mão e falou assim, mas se ele der essa entrada estúpida em mim também, ele também me quebra. E aí você lança de novo para as pessoas, né? Então,
como trabalhar essa questão, até quando nós vamos justificar, né, a força, a violência, é algo natural do homem, né, da natureza humana. É muito melhor a gente trabalhar para que ele não quebre ninguém. Porque, né, ele pode quebrar a menina, pode quebrar menino, e isso não vai fazer bem para ninguém. Então, brincar juntos, a mesma brincadeira, né, e que ele não quebre ninguém. Mas a gente cai na armadilha do imaginário. A gente cai muitas vezes na armadilha do imaginário e a gente continua vendo propagandas que reafirmam essa organização social desigual. Por exemplo, uma vez eu estava indo também para São Bernardo de Trolha e você viu um outdoor, né, a Cândida, a super Cândida para a super mulher. A gente continua vendo fortemente e mexe para esse processo, né? Nós temos lá, a gente tem organizações de mulheres em São Paulo, feministas, que movem processo contra esse tipo de propaganda e acaba conquistando vitória na justiça algumas vezes e revertendo verbas para as campanhas, né, contra o machismo na nossa sociedade. E é isso, e é exatamente essas lentes que a gente tem que, né, colocar e começar a perceber o mundo de uma outra forma para a gente desconstruir. Todos aqui sabem, então, né, conceito de sexo ligado às nossas diferenças biológicas. Quando eu falo a secretaria inclui as travestis e as transexuais, é porque eu quero dizer que nós aceitamos mulheres de pinto, certo? É isso que eu quero dizer. E o gênero ligado às nossas diferenças socialmente construídas. Então, para nós, o sexo biológico ele perde um pouco de importância. Inclusive, nós temos essa discussão no Vem Maria, né? Vem Maria, nós discutimos sexo, sexualidade, gênero no Vem Maria. Centro de apoio à mulher em situação de violência doméstica vai receber as travestis transexuais que, por algum motivo, viveu experiência de opressão do seu companheiro, namorado, ex-marido, namorada. É a relação abusiva de gênero ali, na relação afetiva, e o Vem Maria está lá para proteger as mulheres. Não vai falar assim, abaixa as calças para eu ver o seu sexo biológico, para ver se você vai ser atendida no Vem Maria, ou se eu vou te encaminhar para outro lugar. A mesma discussão eu fiz no Hospital da Mulher. Nosso prefeito assinou o decreto da revalidação do nome social, que a gente já tem a lei estadual, revalidou o nome social, e a mesma discussão que nós estamos fazendo no Hospital da Mulher. Uma travesti, uma transexual, chegou lá, vai ser atendida, vai ser acolhida, vai ser orientada e vai ser tratada como uma mulher. Também não vamos pedir para baixar as calças no Hospital da Mulher para conferir a identidade do sexo biológico. Chegou lá, é uma mulher. Chega de constrangimento e chega de fechar as portas. As políticas têm que estar abertas para atender a toda a diversidade humana. Não, achando isso, pode ser, às vezes eu sinto as pessoas assim, né? Nós precisamos falar muito disso, muito mais disso, porque desorganiza muita coisa aqui, na forma como nós aprendemos. Porque a gente está falando de uma questão cultural. Cultura diz respeito às nossas crenças, valores. E é muito difícil a gente rever tudo isso. Muito difícil. Mas, gostem ou não, vai ser um processo isso. A nossa compreensão é um processo. Mas a garantia dos direitos tem que ser para ontem. Para ontem. A Joana Scott estudiosa, feminista, ela traz pra gente o conceito de gênero, e é isso que a gente vem trabalhando bastante, que é a organização social dessa diferença sexual. Nós somos diferentes sexualmente. Junto com isso vem uma organização social determinada, determinante. A diferença sexual vai além da diferença biológica. Nós somos diferentes biologicamente, nós somos diferentes socialmente. É uma construção social, histórica e não natural. A gente
gente aprende como algo natural. É isso que é difícil, que é o nó. Que deve ser explicada, desconstruída, uma vez que nada nos corpos determina uma hierarquia de poder. Nada nos corpos determina uma hierarquia de poder. O Pierre Bourdieu também, filósofo francês, também trouxe para a gente, em 2003, ele desvendou os mecanismos de reprodução social que legitimam as diversas formas de dominação. Então a gente aprende, né, comportamento masculino muito voltado para essa questão da força, da violência. A gente ainda coloca a arma na mão dos meninos e a boneca na mão das meninas. A gente ainda faz isso, né? E depois eu vou. A violência simbólica também, o Pierre Bourdieu faz a gente perceber, ela é fortemente caracterizada por relações androcêntricas e patriarcais, né? E ela se corporifica tanto nos homens como nas mulheres. Fala, a mulher também é machista. Ela se corporifica tanto nos homens como nas mulheres. E por meio das apreensões que a gente faz do contexto da onde a gente vive, da onde a gente fala, da onde a gente cresce, da onde a gente nasce, cresce e desenvolve, né? E suas divisões arbitrárias, a começar pela divisão social construída entre os sexos como naturais, óbvias e eternas. O que ele quer dizer com o patriarcal? Onde o pai ou o masculino, a figura do masculino, como princípio organizador da sociedade. O que ele quer dizer com o androcêntrico? O homem, o macho, como centro da cultura, da história e do desejo. E a mulher, quando faz escolhas, quando diz não, quando coloca limite, quando diz basta. Eu lembro da Eva Bly, no prêmio Mil Mulheres pela Paz, ela escreveu uma frase assim, da nossa posição 2005. É o que é paz? É liberdade da gente cuidar da nossa própria agenda. Isso parece algo tão simples, né, gente? Para alguns grupos da sociedade pode ser mais fácil que outros. Para as mulheres, quando elas fazem escolha, quando nós fazemos escolhas, dizemos não, decidimos ir, a gente carrega uma culpa, vem junto uma culpa, né? E parece, eu costumo brincar com a história do alface, parece que tem um imã que nos faz dizer, que nos faz acreditar sempre que o nosso lugar não é aqui. É lá em casa, no espaço doméstico. E o espaço doméstico, como eu disse ontem, não é o lugar mais seguro, né, para as mulheres. Então, eu costumo dizer o exemplo da alface, eu brinco com as promotoras legais populares, isso tem até uma tradição já na minha fala. Eu costumo dizer que, às vezes, as mulheres que vão no curso, tem promotoras legais aqui, muitas. Às vezes, quando a gente vai para o curso de promotora legal popular e você tem que deixar o arroz, o feijão, a comida, a mistura, né, na geladeira, porque você vai, mas você tem que deixar tudo organizadinho, né? E aí você compra o alface, aí você fala assim pra galera lá em casa, olha, só falta lavar o alface, tô indo. Aí você volta do curso de promotora legal popular, você abre a geladeira, o alface tá lá, né? E aí depois você fala assim, puxa vida, mas eu comprei o alface, né? E se eu não lavar, ele vai estragar. E a minha família, que a gente, né, é tão cuidadora, tão preocupada com a nutrição, os nossos. Então eu vou lavar e não vou no curso, gente. Eu costumo dizer, olha o imã. Fazendo assim, olha, o seu lugar não é lá no curso de promotora legal popular. O seu lugar é aqui. E aí você lava o alface e assiste a novela e fala assim, não, eu vou voltar aqui, né? Então, é o desejo, né? E aí as histórias, né? O descobrimento do Brasil, a história contada pelo homem branco. É isso que a gente aprende. Cadê a história das mulheres invisíveis nas nossas aulas de história? A história das mulheres negras. E se a gente for analisar ainda mais a questão da comunidade LGBT, triplamente
eu posso dizer, invisível, triplamente invisível. Como se pessoas que fizessem, que atuassem na sociedade como elas são, né, não tivessem o direito de acessar a sua cidadania, não tivesse direito de desejos, não tivesse direito de participar, né, não tivesse direito à saúde, a um trabalho decente, não é? As portas estão fechadas. Foi incrível quando eu levei a Letícia na faculdade. A Letícia foi na nossa faculdade e fez um monólogo lá. Quando ela terminou, a Letícia, ela não tem o ensino médio, eu falei, Letícia, fala com a gente, como é que você está se sentindo? Ela falou assim, Mara, na frente dos alunos, a sala cheia. Ela falou assim, Mara, sabe o que eu estou sentindo? Que esse lugar também pode ser meu. Aí eu falei assim, Letícia, você está dentro de uma faculdade, você, tanto pode ser aluna, como você já está sendo uma professora para nós aqui, você deu uma aula para a gente. Né? Porque essa questão de acreditar, a sociedade faz um assédio moral, as pessoas passam a não acreditar nelas, na capacidade, na potencialidade delas. Então, foi muito emocionante também ver a Letícia dentro da Faculdade de Medicina do ABC, como uma autoridade, dando uma aula para os meus alunos. Mas você tá, né? Nós três chorando no final. Filmando e chorando. É isso, a Letícia pode sonhar que aquele espaço, pode acreditar que aquele espaço também é dela. Né? A Eliette Safiotti, ainda mais agora, né, Clara, com o ProUni e o FIES. Tudo bem, a burocracia, muita gente critica, mas a faculdade de medicina, que era só para quem podia pagar uma mensalidade de R$4.000, né? Tá tudo misturado lá, gente. E eu estou adorando, ó. Cada ano a gente vê bolsistas do ProUni que jamais fariam uma faculdade de medicina se não fosse essa oportunidade, né? Que hoje a gente pode sonhar, né? Aí a Eliette Safiotti também já veio a Santo André, ela também é estudiosa, pesquisadora da PUC, ela reforça, né, essa questão da função patriarcal que o Bourdieu traz para a gente, né? Os homens detêm o poder de determinar a conduta de mulheres, crianças e adolescentes, recebendo autorização, ou pelo menos tolerância da sociedade para tal. Quando eu ouvi, família, né? Família que vai ver. Mas é seu pai. Mas o pai quando a gente era criança, mas é seu pai. Respeita que é seu pai. Né? Tem sustentação da sociedade para tal. É conferido poder. Né? Essa lógica paradoxal, o Bourdieu coloca, né, que está muito estruturada na nossa sociedade, de um lado ele coloca a dominação masculina e do outro a submissão feminina, como organização social estruturada e organizada. Né? E só pode ser compreendida aquilo que eu falei da lente do gênero, se nós nos mantermos atentas e atentos aos efeitos duradouros dessa ordem social que exerce sobre nós todos. E aí, e ser mulher hoje, como que a gente faz? Né? Porque vocês podem falar assim, mas isso aí está trazendo hoje em dia, as mulheres conquistaram espaço, um lugar na sociedade, fora de casa. Mas será que são todas as mulheres que conquistaram? Né? A gente pensa nas mulheres negras, mulheres pobres, a população, a comunidade LGBT, as travestis, as transexuais. Como que é isso, né? Então, ser mulher hoje deixou de implicar necessariamente gravidez e parto, como você fala, né? Da questão da reprodução. E até eu digo assim para as mulheres, eu falo assim, olha, não se sintam culpadas se vocês decidirem não ter filhos. Já tem uma pesquisa que a espécie humana não está em extinção. Existem pesquisas já. Então não sintam-se culpadas, as nossas companheiras que decidem não engravidar, né? Não sintam-se culpadas, não estamos em extinção. Então, isso rompe com uma enorme, isso traz uma enorme ruptura com o ideal feminino construído socialmente, certo? É um novo lugar que as mulheres vêm buscando progressivamente, conquistando no imaginário social. E todas as presidenta,
muito legal a gente ver as mulheres quando se manifestam. O outro lado que vocês falaram, né? Tem um outro lado, o símbolo da nossa presidenta, as meninas que estão nascendo agora, as crianças, a juventude olhar e ver isso como algo possível. Uma mulher num lugar desse. Esse é um lado interessantíssimo, né? E ela, a gente sabe as inúmeras dificuldades que ela vive, né? O julgamento moral que é feito, né? Ela é tratada, não é tratada como uma mulher política, é tratada como uma mulher no trato que a nossa sociedade dá para nós mulheres. Eles fazem com ela, do mesmo jeito. Fez com ela, é a mesma coisa que fazer com a gente. Né? Então, é um novo lugar que o feminino vem progressivamente conquistando nesse imaginário social, na medida em que deixa de ser inferiorizado em relação ao masculino. Mas, mesmo havendo avanços na participação feminina na sociedade, atividades culturais, lúdicas, organizativas, não fazem parte da vida da maioria das mulheres adultas, principalmente as mulheres negras e de baixa renda. A gente tem pesquisa que nos mostra isso. Lazer, as ocupações fora do espaço doméstico, de maior parte das mulheres de baixa renda, é a igreja, é a casa de parentes, não a agenda cultural da cidade, o show, a conferência, o congresso, o teatro, o cinema, é a casa de parentes, é a igreja lá do bairro. A gente tem pesquisa da Fundação Perseu Abramo que já nos mostrou 2 vezes isso que eu estou dizendo. A violência contra a mulher é uma epidemia ainda muito silenciada. O que nos vem ainda é muito pequeno para o universo que é esta triste realidade. Aí as pesquisas Mulheres Brasileiras da Fundação Perseu Abramo, essa aqui não, essa aqui é a Mulher Brasileira no Espaço Público e Privado, do Gustavo Venturi, Fundação Perseu Abramo. Aí olha o nosso desafio, a questão de trabalhar e fazer essa conversa aqui, olha. Apenas 5% das mulheres percebem que sobre elas pesam ainda no século XXI numerosas discriminações. E a elas é reservado um lugar inferior ao do homem na sociedade. Apenas 5%. E ainda às vezes a gente fala assim, mas as mulheres também são machistas. O machista tem consciência do que ele faz para manter o seu status quo. As mulheres reproduzem essa organização social do gênero, mas acreditando que isso é natural. Machistas têm consciência que, reforçando a organização social do gênero, ele tem privilégios. A gente ouve muito isso, né? As mulheres também são machistas, reproduzem. Peraí, mais uma carga de... né? Nós vamos carregar mais uma? Né? Uma explicação. São elas que educam os homens. Essa sociedade está assim por causa dela. Né? Então, isso aqui desconstrói isso no nosso imaginário também. Né? Desconstrói o nosso imaginário também. Uma explicação. Por que muitas mulheres ainda reproduzem essa dinâmica social das desigualdades? Elas são definidas, mulheres são definidas como sendo menos do que os homens. Mas, ainda assim, são idealizadas por valores como a maternidade, não é? Como a inocência, a gentileza, a delicadeza, a atração sexual. As mulheres são muito valorizadas nesse aspecto. Então, sendo assim, muitas estão convencidas que, por mais ameaçador o seu lugar na sociedade, essas diferenças são corretas, eternamente e naturalmente assim. E na nossa sociedade são valorizadas assim. Então, vou responder a essa expectativa que construíram em relação
a minha condição de ser mulher. Foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe, há de ser assim comigo. E é dessa forma que eu sou valorizada, então é assim que eu serei. Homens e mulheres são diferentes na forma de adoecer e morrer. Que eu queria trabalhar essa ideia de que, por quê? Todos estamos vivendo mais, homens e mulheres, com esse fenômeno da longevidade. Não vamos discutir, né, as questões da saúde, do acesso à informação, das práticas, cuidado com a alimentação, o avanço tecnológico da medicina. Todos nós estamos vivendo mais. Mas olha que diferença, homens morrem. Nos cursos que a gente vai fazer com terceira idade, você fala assim, naqueles grupos de terceira idade, levanta a mão as mulheres que viúvas. Nossa, 90% viúvas. Aí elas falam assim, graças a Deus, agora eu tenho na minha mão o controle remoto da televisão. Pô, vocês esperaram o cara morrer pra você ter o controle remoto da televisão? Né? Então, né? E aí, por quê? Mas homem não é forte, não é valente, né? Mas morre antes. Quem é o sexo frágil? Quem é o sexo frágil? Morre antes. Essa mortalidade desigual aqui nas condições de mortalidade é pelo fato biológico. Olha, então, todas as fases da vida. O homem morre mais que a mulher. Vai lá desde 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. O homem morre mais que a mulher. Por quê? Questão biológica? É uma questão social, de organização social do gênero. E aí, causas externas, nossa juventude. Olha lá, né? Aquele causas externas, descendo ali o segundo, depois de demais causas definidas. Olha as mulheres no verdinho, olha os homens no azulzinho. Por quê que eles morrem mais? Causas externas, o que são as causas externas? Acidentes, violências, né? Sai pra balada, não volta nunca mais pra casa. E quando as meninas morrem no acidente no trânsito, elas são as garupas, elas são, né, a passageira. E eles não vão deslevar desaforo pra casa, não. Mexeu com a mina, eu vou pra cima mesmo. E de uma coisa assim, vira fatalidade. Nossa juventude. Perdemos a nossa juventude. E aí, se a gente for analisar nossa juventude negra também, a relação policial, a questão do racismo permeando essa dinâmica também, todos os dias são assassinados meninos jovens, negros da periferia. É a relação policial, na relação com o tráfico. Eu tenho um sobrinho cansado de dizer, além dele ser negro, corintiano, tem o estereótipo de mano. Ele cansado, eu não aguento mais sofrer batida na rua policial e ter que mostrar meu documento de forma violenta. E mata. E a gente não fica sabendo. E a gente não fica sabendo. Verdadeiro não é fratricídio, porque fratricídio é de irmãos. Mas nessa relação aqui E aí nossos jovens, no trânsito, né, na questão das torcidas de futebol, quantos morrem na torcida de futebol? A gente fala assim, mas cadê as mulheres que não estão ali? Essa dinâmica, quando eu falo, a gente ainda dá a arma para o menino e a boneca para o menino. Da forma que eles ainda continuam comandando, né, e continuam sendo vítimas, testemunhas e vítimas dessas situações. Questão social, de organização social, de educação. E as mulheres, por outro lado, a questão do lar, que teve que criar, inclusive, uma lei específica, que é a nossa lei, grande avanço, a Lei Maria da Penha, para tirar do campo da impunidade a violência contra a mulher. Nós temos aqui a Guarda Municipal participando, e isso é uma importância tremenda para a gente,
por conta da sensibilidade que tem que ter o trato dessa questão, na importância de lidar com as mulheres em situação, né, e poder dar um encaminhamento correto, uma orientação correta, porque eu digo que é que nem um passarinho. Se você não cuidar dessa relação, quando elas buscam ajuda, nunca mais. Você perde ela na rede. Então o serviço tem que estar muito bem afinado nesse conceito, né? Para que a gente não, para que a gente tire totalmente essa possibilidade de perdê-la na rede. A violência contra a mulher, algo banalizado na nossa sociedade, banal, naturalizado, né? Então, isso aqui parece que a gente olha, parece engraçado, mas é uma situação tremendamente triste. Oi? E corriqueira, exatamente. A violência de gênero, né? São mortes evitáveis. São mortes evitáveis. Né? Generocídio. Uma vez eu li um texto, um amigo meu, Jesus Carlos, trouxe esse conceito de generocídio, né? Mortes pela violência de gênero, né? E se a gente não conversar sobre isso, nós mulheres continuarão a ser assassinadas, né? Em muitos casos. Ainda fica na impunidade. Nós inauguramos o nosso banco de dados da violência compulsória na saúde. Nós inauguramos em 2006, quando nós trouxemos para cá, com o apoio do Ministério da Saúde, a notificação compulsória na saúde. Nós inauguramos o banco de dados com uma morte de uma jovem, que o cara está solto, né? O cara está solto. Enfim, algo muito complexo, né? Que a Lei Maria da Penha, naquela época ainda foi o começo do ano de 2006. Agora talvez, porque eu já vi no fórum julgamento com a ausência do agressor, e ele foi condenado. Ele tinha lá um advogado que o defendia do Estado. Ele tinha um advogado que o defendia, ele não estava, está fugido, e ele foi condenado, ou seja, em algum momento ele pode ser preso em qualquer lugar do Brasil. Isso é muito interessante da Lei Maria da Penha, e a gente pode ver essa situação, né? Até a mulher que levou a facada, que estava, né? Ela disse, nossa, eu achei que nunca mais iam me chamar por causa disso, porque ele sumiu, né? Passado 4 anos de que ela, né, foi agredida e quase morta, e ele foi julgado, condenado. Num fórum, no júri popular, onde tinha 6 mulheres e um homem, ele foi inocentado, 1 voto inocentado e 6 votos condenado. Aí a gente saiu, olha o nosso imaginário. Mas não está dado também, né, gente? É um imaginário. A gente imagina que quem o absolveu tenha sido homem. Mas não está dado isso também. Né? Pode ter sido, não sei. Mas o advogado fez um trabalho interessante em defesa da honra ainda, mesmo assim foi. E a hora que ele viu a gente lá fora conversando, ele falou assim, mas foi difícil defender ele, mas eu tinha que fazer o meu papel. O advogado ainda se justificou, bem interessante. Então é isso, são mortes preveníveis, violência doméstica é a principal causa de morte, deficiências entre mulheres de 16 a 44 anos. É uma epidemia silenciosa, por que não? Né? Mulheres ser donas dos seus projetos de vida, né? A paternidade responsável. Não é banal isso que eu estou falando. Eu só pergunto, por que não? Brancos e negros, a diversidade sexual incluída nas discussões, nas políticas, na nossa sociedade. Só que não é tão simples assim, né? E a desconstrução de gênero perpassa por atitudes bem do nosso cotidiano, né? E aí, para fechar, essa foi uma camiseta que a gente sequestrou num acampamento, porque não dava para tirar férias e ir acordando e ver uma camiseta como uma bandeira numa barraca que estava acampada na minha frente, né? Como se fosse algo motivo de orgulho, esse sexismo. E aí, no meio da noite, nós sequestramos a camiseta. E ele trouxe, mas ontem eu estava com ela anda com a gente tudo quanto é oficina, e deixamos uma cartinha no lugar, né? E de repente, ele podia achar que a gente roubou a camiseta porque a camiseta era muito bacana. A gente deixou a cartinha. E a cartinha estava explicando, né? Que o ano 2009
Estamos tomando a liberdade de sequestrar esta camiseta que traduz o machismo violento que não combina com o novo ano de 2009. Portanto, inove, se atualize. O ano 2009, ou seja, o século XXI, estão reservados para as conquistas e luta das mulheres. Fora o machismo, pela igualdade de gênero e a garantia da prática dos direitos humanos. Aí vira, né, na frente e verso, a gente estava muito inspirado. Como crime de racismo, o sexismo significa um ato de extrema violência contra todas as mulheres do mundo. Basta de violência pela dignidade da mulher como ser humano, não como objeto coisa. Objeto de desejo, coisa. Com certeza a liberdade, o respeito e a emancipação das mulheres também vai libertar os homens da mediocridade machista. Assinam mulheres de todo mundo, feministas que lutam por um mundo de paz, dignidade e sem qualquer tipo de violência. Aí vai lá, Maísa, Rondina, Onde foi isso? isso foi em... Aí eu coloquei no saquinho porque estava chovendo, né? Foi em Camambuca, Ubatuba. Aí a gente colocou no saquinho, aí a gente foi lá na barraca dele. Aí a camiseta tava ali, tá vendo? Onde tá a cartinha, eu tirei a camiseta, de boca pra baixo do saquinho, pus o prendedor lá e deixei lá, porque tinha mulheres com ele. E alguém vai ler esta cartinha. Essa joia ali. Alguém, ou vai ser a filha, ou vai ser a sogra, ou vai ser a esposa, ou vai ser ele. E aí, em algum momento, eles vão conversar sobre isso. Mas eu não acordava mais e via aquilo na nossa frente, na minha frente, como algo, né, de orgulho. Como uma bandeira, né? Bandeira a gente, né? A gente tem orgulho de colocar. Parecia que ele fazendo graça com isso. Acho que junto com a lei do crime de racismo, acho que a gente tinha que lutar igualmente por uma lei contra o crime de sexismo, porque a gente continua vendo coisas, o turismo se alimentando, né, do machismo e da violência contra as mulheres. A gente viu isso na Copa também, que a ministra Eleonora teve que intervir nos materiais que vinham com a marca da Adidas, né, que insinuava o biquíni, a bunda da mulher brasileira, né? Então, eu acho que isso é um crime de sexismo. Eu acho que, igualmente, o crime de racismo, a gente tinha que batalhar. Olha lá, nossos deputados, olha a nossa bancada maravilhosa do Planalto. Nossas deputadas, a gente pressionar para que a gente consiga aprovar uma lei contra o crime de sexismo em nosso país. Para a gente não ter mais que conviver com objetos como esse, que reforça a mulher enquanto objeto, enquanto coisa, e acirra a discriminação, o preconceito contra a mulher, e sustenta e facilita as formas de violência, exploração e opressão. Então, por isso que é importante a discussão do gênero, desde a creche, lá da pré-escola, até para sempre. A gente parar e refletir nessa questão, o quanto isso pode beneficiar o desenvolvimento aqui da nossa cidade, do nosso país, e o quanto a gente pode vislumbrar uma vida com liberdade, paz, e que isso seja estendido a todas as pessoas, independente da sua condição de gente. Muito obrigada, estou aberta para dúvidas, críticas, sugestões, enfim. Obrigada.